Vou trazer GeoLinux para a gente fazer um react hoje. Nós já fizemos alguns reacts do GeoLinux aqui no canal. E esse vídeo aqui é um vídeo bem controverso e água com açúcar que eu tô trazendo com qual propósito para vocês, né? Ele vai falar as melhores e as piores distribuições Linux para começar em 2026. O meu intuito aqui é usar esse vídeo como um vídeo para chamar o pessoal aqui do canal que se interessa com aprender Linux, tá? O que tá começando. E a gente dá uma olhada nas dicas que o Gil vai trazer sobre o que usar e a gente conversar um pouco sobre isso. E daí eu também pegar as dúvidas de vocês que estão começando, que querem começar no Linux, o que vocês querem entender, o que vocês gostariam de aprender, o que vocês estão procurando. Por quê? Porque eu tô fazendo um vídeo, tô tentando fazer um vídeo bem mais planejado, um roteiro gigantão, explicando como é que Linux funciona e como aprender mesmo para começar a usar. Então ele vai ser meio que um meio termo entre um vídeo tutorial assim técnico, você está aprendendo a usar Linux e como Linux funciona, e um vídeo de migração e como substituir o Windows pelo Linux, ou como, sabe, fazer essas tarefas no Linux, e misturado um pouco com também falar assim, por que as coisas no Linux são assim. Então eu vou falar um pouco da história do Linux, eu vou falar um pouco do histórico de por que a gente faz as coisas desse jeito, que é diferente do Windows, por exemplo. E eu gosto de fazer desse jeito, por quê? Porque eu acho que quando a gente entende porque uma coisa é diferente, a gente pode pelo menos dizer assim, eu não gosto de como isso funciona, talvez eu não fecho com a maneira que, sei lá, o Linux instala programa, ou a maneira como o Linux divide os arquivos, porém eu entendo porque que faz isso, porque que para algumas pessoas é útil, sabe? Então esse é meu intuito com fazer esse vídeo. Então usem esse vídeo aqui, quem tá vendo aqui na live, né, pra perguntar sobre o que tá mostrando e pra gente conversar, e pra quem vê no canal depois, pra deixar os comentários, eu não entendo tal coisa no Linux, eu tenho esse problema no Linux, tal coisa não faz sentido pra mim, porque daí eu vou ler isso e vou preparar melhor meu vídeo. Beleza? Vamos começar aqui e ver o GeoLinux. Esse é um ótimo momento para você começar a usar Linux no seu computador pessoal. Nada como começar um novo ano para tentar algo novo e deixar para trás os problemas de performance, privacidade e estabilidade do Windows, dando um belo de um abraço no sistema do Pinguim. Mas qual versão do Linux você deveria usar? O mundo Linux te oferece tantas opções que pode ser difícil escolher, mas para sua sorte aqui no GeoLinux nós cobrimos o mundo do Pinguim há praticamente 15 anos e já testamos de tudo um pouco para que você não precise. Então, hoje você vai conhecer 3 distros que eu considero perfeitas para qualquer pessoa que vai começar no Linux em 2026, seja para trabalho ou para games. Mas não só isso, para evitar que você caia em algumas furadas e se decepcione, eu também vou mencionar algumas distros que você deveria passar bem longe. Pode até não parecer à primeira vista, mas Linux não é tudo igual. Tem vários ótimos e incríveis, mas nem todos são bons. Como todo bom começo de ano, vamos remover a tralha primeiro e falar sobre alguns dos sistemas que, como iniciante, você deveria evitar a qualquer custo. Algumas marcas vendem computadores com Linux pré-instalado no Brasil, mas por algum motivo eles costumam ter um dedo muito podre na hora de escolher qual sistema eles vão colocar nesses notebooks. Eu não sei qual é a maldição que se assola por ali, mas nenhum deles são realmente bons, apesar de que alguns são menos piores. Se você esbarrar em nomes como KeepOS, Lux, Satux, Guta, que são distros que aparecem com... Eu até ia dizer, o último que eu lembro desses, que eu já comprei um laptop com isso, foi o tal do Satux. Eu realmente concordo com o GeoLinux, eu não sei por que vem essas distros instaladas, talvez alguém aí que tá no chat saiba me dizer por quê. Eu imagino que deva ter alguma coisa a ver com as marcas querer customizarem algumas coisas dessas distros específicas, ou elas estarem procurando alguma coisa muito específica que tem nessas distros, mas eu realmente não sei por quê que vem com esses Linux todos estranhos, e isso é um dos componentes que faz muitas pessoas pegarem um ranço do GNU Linux no geral, né? Aí diz assim, né, não vem com Windows, vem com Linux. Daí tu diz assim, é mais barato, né? Não vou botar o Windows, por que eu não tentaria essa coisa? E daí vem um sistema muito bizarro, que é todo diferentão, as coisas não estão no mesmo lugar do que os sistemas mais populares, tu procura na internet, tu não acha quase ninguém falando deles, só acha pessoas falando mal, tipo eu tô falando mal deles aqui agora, e daí eu não sei. O Ítalo disse que tem a ver com imposto, como teria a ver com imposto? Eu sei que tem algumas coisas, por exemplo, se tu manda um software que faz decodificação de MP3, por exemplo, dentro do teu produto, tu é obrigado a pagar uma taxa para o consórcio do MP3 lá. E tem vários formatos que são assim, vários formatos de decodificação de vídeo e tal. Se tu tem um produto, por exemplo, um tocador de vídeo, que pode decodificar tais formatos de vídeo, tu precisa pagar uma taxa por cada produto vendido para
o consórcio do formato. Isso é um dos motivos porque no Ubuntu, quando tu instala ele, vários Linux, né? Quando tu instala ele, ele vai dizendo no final do instalador, ó, tu não tá com suporte a zip, tu não tá com suporte a RAR, não tá com suporte a MP3, MP4, eu acho todas essas coisas. Você gostaria de instalar o suporte, e daí ele pega e instala na internet. Ele instala o famoso K-Lite Codec Pack. Não é a mesma coisa, mas eu não sei se vocês lembram disso, que a gente sempre pega o computador novo, bota um K-Lite Codec Pack no Windows, isso, né? Ele faz isso. E... Ó, o Caju entrou aqui. E é por isso que tu não botaria algum tipo de software, mas todas as coisas de uma distribuição Linux, principalmente as que são abertas, elas não podem ter esse tipo de coisa, sabe? Então, eu não sei. O fato de ser uma máfia e de ter alguma coisa que as pessoas querem mandar esses softwares, talvez faça sentido. Ó, o Tia Alisson disse, Lux é da Lenovo. É isso que eu imagino, deve ser alguma coisa que eles customizam o Linux para, enfim, ter uma experiência que eles podem controlar, saber como é que vai ser a experiência dos usuários, mesmo que não seja a melhor de todas, né? Eu acho que é mais por aí. Computadores da Asus, Lenovo e Acer geralmente, mas não se limitando a eles, simplesmente passe longe. Na real, pode até comprar os computadores que vêm com eles se você quiser, afinal, muitas vezes são boas máquinas e sem o Windows pré-instalado, elas podem ficar até R$800 mais baratas, mas já saiba que você vai ter que formatar e instalar algum sistema mais decente depois. Quem sabe algum dos que eu vou recomendar no vídeo de hoje, né? Mas antes de chegar neles, eu gostaria de falar sobre alguns dos sistemas que com certeza você vai esbarrar ao pesquisar por Linux para desktop, porque eles são muito famosos, são muito bons também, mas mesmo assim, talvez você como iniciante não deveria usar. Ubuntu, Fedora, Debian, Arch Linux e Pop! OS. Para deixar claro, alguns desses eu entendo, eu acho que o Gil vai explicar, mas o Ubuntu é o que geralmente todo mundo recomenda para os iniciantes. Vamos ver qual é que é o argumento do Gil sobre isso, mas realmente, tipo, alguns, como ali, por exemplo, o Arch Linux, o Debian, eu acho que realmente eu não recomendaria para os iniciantes. E eu ia dizer também, eu ia dizer o ThinkPad, eu adoro, o ThinkPad é o melhor laptop que tem, eu recomendo muito, se vocês conseguirem um ThinkPad em boa condição, é o tipo de laptop bem bom. Isso em direção, mas no controle, se a ideia dos fabricantes é tentar recriar o modelo do Windows usando open source. Faz sentido também, eles customizam toda a interface para as pessoas verem assim, na real é o Windows, né? Agora que tu falou isso, faz bastante sentido. Eles são infinitamente superiores aos 4 que eu disse para você passar longe antes, mas eles podem não ser tão adequados assim para iniciantes, apesar de se encaixarem como uma luva para profissionais de tecnologia especialmente, ou para usuários um pouquinho mais avançados de uma forma geral. O Pop! OS é um caso à parte, na verdade, e eu explico melhor daqui a pouco. Mas os outros... Que mundo que a gente vive, eu acho que é um mundo melhor que a gente vive, onde o Ubuntu, que na minha época, tá, era o Linux mais, como é que é, Nutella, feijão com arroz de todos, mais facilitado, com um monte de coisa, que era até motivo de piada, assim, entre o pessoal que era mais, né, esse Linux é muito fácil, é tudo de mão beijada, essas interfaces é muito pesado, é bloat, não sei o que. Chega o dia o Linux e diz, o Ubuntu é um Linux pra gente que quer um negócio, assim, mais avançado, não sei o que. Eu acho que é um mundo melhor, quer dizer que a gente melhorou muito na interface gráfica e na facilidade do usuário, que chega até esse ponto de que um dos que era visto como mais user-friendly de todos os tempos não é mais. E eu sei que isso tem um pouco a ver também com algumas escolhas que o Ubuntu fez de tentar inovar na interface que o pessoal não engoliu até hoje, sabe? 4 podem oferecer algumas dificuldades que usuários com um pouquinho mais de experiência vão tirar de letra, mas que para nós usuários podem ser um pouco frustrantes. No caso do Ubuntu, por exemplo, ele não tem fácil acesso a alguns softwares comuns das pessoas usarem hoje em dia, já que por padrão ele não tem suporte a Flatpak e ao FlatHub, que é essencialmente a mesma tecnologia de distribuição de softwares utilizada no SteamOS da Valve, então muita coisa relacionada a games especialmente está presente no FlatHub e não é de fácil acesso no Ubuntu, além da interface dele ser um pouco diferente do convencional. Como praticamente tudo no Linux é modificável, é possível adicionar esse suporte ao Ubuntu, mas ele não está ali por padrão e é preciso geralmente usar o terminal para fazer esse setup, algo que usuários iniciantes não vão querer fazer e não precisam ter que fazer. Já o Fedora pode apresentar algumas dificuldades a mais para iniciantes na hora de configurar drivers da NVIDIA e alguns codecs e componentes proprietários. Além disso, se você baixar a versão padrão do Fedora, o ambiente GNOME sem muitas customizações pode ser um pouco estranho para quem vem do Windows. Se por acaso você quiser testar o Fedora como iniciante, provavelmente deveria dar uma olhada na versão com KDE Plasma, que tem a mesma interface do SteamOS. E o Debian, simplificando um pouco, tem problemas semelhantes aos do Fedora e vai
vai exigir um pouco mais de compreensão técnica de como o sistema funciona e por quê, para conseguir fazer os eventuais ajustes necessários. Já o Que mundo que nós vivemos em que realmente eu tô meio nostálgico, que eu tô olhando o sistema todo limpinho, assim, tudo fechadinho, tudo funcionando, e daí a gente tá dizendo, mas talvez isso aqui seja um pouco demais para os usuários ainda. Eu sei, né, que estamos em 2026, a época da inteligência artificial, tudo melhorou, mas eu não sei se tudo melhorou, tá ligado? Porque a gente tá fugindo, vamos ser honestos, a gente tá fugindo do Windows 11. E o Windows modificou muito a plataforma deles, né? Então eu sinto que o Linux, ele tá nesse espaço que é muito legal, porque a gente passou a vida inteira, né? Eu tô usando o Linux desde que 2006, eu acho. A gente passou todo esse tempo, assim, tentando melhorar todos esses aspectos, a facilidade e tal, e hoje tá usável. A gente resolveu a maioria dos problemas e a gente tá nesse inverso, que tem pessoas que estão querendo fugir das outras plataformas proprietárias pra ontem, assim, porque tá muito ruim, né? Então, sinceramente, é muito interessante ver essa situação que está acontecendo hoje. Deixa eu dar um oi pro Sociedade do Pinguim, que apareceu ali. Eles têm, né, já fazem trabalho de divulgação do Linux há um tempão. Que distro que eu uso? Eu estou usando o Zorin OS, que eu acho que o Gil vai falar nesse vídeo. E assim, ó, o Sem Direção disse, o Ubuntu tem um suporte muito bom a drivers. E isso sempre foi um problemaço do Linux. Hoje é um problema muito menor porque a gente resolveu, mas o que vocês têm que entender é que na época tinha um negócio que assim, tu colocava o teu computador e daí ele tinha, sei lá, a placa de vídeo, ele tinha webcam, ele tinha coisas periféricos, né, e daí assim, não funciona com o Linux porque o fabricante não tem um driver, é um componente que tem alguma coisa que é fora do padrão e não funciona. E o Ubuntu, ele fez um esforço no início, a Canonical, na empresa do Ubuntu, de resolver muito isso. Então, é daí que vem a grande popularidade e o fato de que várias distros são baseadas nele, né? O Mint não é mais baseado no Ubuntu, desculpa, ele é baseado no Debian agora, né? Porque o Ubuntu é baseado no Debian, mas eu acho que o Zorin OS ainda é baseado no Ubuntu. Então, a gente tem que dar as flores aí para eles por terem feito isso. Ó, o CupliBR começou a usar pelo Arc. Tu nunca usou Linux antes? Eu já vou avisar, o Arc, ele vai falar um pouco agora, ele é muito legal, mas ele é bastante complicado. Se tu é uma pessoa que já é inclinada tecnicamente, e já era mais inclinada tecnicamente no Windows, talvez tu consiga, e às vezes seja exatamente o que tu tá procurando. É muito customizável, muito cheio de documentação para ler, coisas para mexer, tu vai aprender como o sistema funciona bastante. Porém, se tu tá procurando mais facilidade, né, nunca mexeu com esse tipo de coisa, tu talvez tenha dificuldade. Então eu já tô avisando para tu não ficar desiludido com isso, tá? Vamos continuar aqui. O Arch Linux é, por padrão, um sistema desmontado, onde o usuário deve colocar cada componente nele. Então, acho que eu não preciso nem dizer por que ele não é adequado para iniciantes. É como se você fosse fazer uma aula de direção, mas fosse obrigado a montar o carro antes. Nenhum desses sistemas que eu mencionei é difícil necessariamente. Dificuldade e facilidade é algo diretamente relacionado ao seu conhecimento prévio, à sua experiência e ao seu hábito com o computador, e portanto é algo subjetivo. Uma vez que você faça todo o setup inicial em qualquer um desses sistemas, mesmo que você tenha mais dificuldade, e configure as coisas para funcionar como você quer, eles dificilmente vão te incomodar. Só que para conseguir fazer essas mudanças, você vai precisar virar a primeira página do manual do Linux, por assim dizer. E se você é um iniciante e ainda nem sequer pegou o livro na mão, é melhor deixar para experimentar esses sistemas mais tarde, caso você tenha curiosidade. O que nos leva ao Pop! OS, que é um dos meus sistemas favoritos e tem sido a minha distro Linux de preferência nos últimos anos. No ano passado eu fiz um vídeo parecido com esse aqui e a minha lista de recomendações incluía o Pop! OS, mas em 2026, apesar da lista não ter mudado tanto assim, não faz sentido o Pop! OS fazer parte do pódio, pelo menos. Eu gostar dele não quer dizer que ele seja o adequado para você que está iniciando agora, pelo menos por enquanto. O Pop! OS passou por uma grande reformulação nos últimos anos e até criou toda uma nova interface gráfica para os usuários e, pelo menos na minha visão, ele ainda está incompleto no estágio de lapidação inicial. A expectativa é que talvez para o segundo semestre de 2026 já seja possível recomendar ele novamente como uma ótima distro Linux para iniciantes, que é o que ele foi ao longo de vários e vários anos. Mas no começo de 2026, pelo menos, eu acho que seria irresponsável fazer isso. Então, para usuários um pouco mais avançados e familiares com elementos mais técnicos, assim como ocorre com Ubuntu, Fedora, Debian e Arch, o Pop! OS é uma opção interessante, mas para iniciantes
eu tenho uma sugestão bem melhor agora para ocupar o espaço dele. Se tudo o que você quer é instalar o seu novo sistema Linux da forma mais simples e direta possível, com o mínimo de configuração e usar o seu computador sem nunca mais nem precisar mexer nele, só focando em produzir, trabalhar ou jogar, não tem como escolher errado entre essas três opções: Linux Mint, Zorin OS e Basite. Mas cada um deles tem alguns pontos de destaque. Por muito tempo eu usei o Linux Mint, que pra mim eu usei vários distros Linux quando eu comecei a aprender. Então eu usei um pouquinho de Fedora, eu usei um pouquinho de... Como é que é aquele do camaleãozinho? Eu vou lembrar o nome. SUSE Linux. Eu usei SUSE Linux. Eu usei Ubuntu. Eu usei... Cara, vários, assim. Não vou falar o nome de um que eu instalei só por um dia e tal. E eu fiquei muito tempo com o Ubuntu. Tá, e quando a interface do Ubuntu começou a ficar complicada, eles mudaram várias coisas e tava dando problema com áudio, essas coisas, eu fui pro Linux Mint, que ele usava uma base que fazia mais sentido do que já funcionava no Ubuntu antes, né, que era o GNOME mais antigo, a interface gráfica GNOME, eu quero dizer. E daí, mais recentemente, nos últimos anos, eu mudei pro Zorin por causa do pessoal tá falando exatamente isso que ele tá falando, que ele é todo fechadinho, mais fácil. E por quê, tá? Eu sou uma pessoa que eu não me importo de fazer aquele negócio que ele disse, configurar todo o sistema operacional, saber como tudo funciona, botar tudo exatamente do meu jeitinho. Eu acabo fazendo isso nas distribuições Linux que eu uso, mas é mais questão de, tipo, quanto menos dessas coisas eu tiver que fazer para conseguir o resultado mínimo que eu tô precisando, mais tempo eu vou gastar fazendo coisas que eu realmente preciso customizar e aprender e trabalhar em cima. Então, por isso eu tô indo para os sistemas mais fechadinhos, que ainda são Linux, que ainda te deixam customizar e fazer todas essas coisas. Então, por isso que eu tô no Zorin OS e tô achando legal hoje. Ainda tem alguns problemas, algumas coisas que me irritam, sabe? Eu talvez queira migrar, mas também essa coisa de migrar de distribuição é uma coisa que tu tem que gostar muito de também fazer essas mudanças, porque é uma coisa que interrompe teu fluxo de trabalho, interrompe tudo que tu tá fazendo, sabe? Então não é a coisa mais divertida de todos os tempos de fazer. A base do Zorin, se eu não tô enganado, é o Ubuntu. Tá, tenho quase certeza que a única dúvida que eu sempre fico é que o Linux Mint trocou, né? Antes ele era o Ubuntu, ele agora é o Debian, que é uma base mais direta do que o Ubuntu faz. Como iniciante, tu achou mais fácil o Zorin do que o Mint? Eu também acho, tá? Porque eu acho que tem vários aspectos, assim. Tem um aspecto iniciante que é, tipo, eu quero uma experiência parecida com o que eu já conheço, uma experiência didática, ou às vezes até tudo que eu já tô buscando, assim, eu fazia tal coisa no Windows, tem um programa que faz isso, provavelmente vai ter no Zorin. O Linux Mint, eu acho que ele é mais roots, é tipo assim, eu quero usar um computador sem muitas coisas me estressando, podendo, né, fazer, fuçar e descobrir tudo que eu quero. O Linux Mint é mais assim. Eu acho que ele é menos focado em ter várias coisas brilhantes e bonitas e tal, e layouts e designs, e, tipo, te dá uma experiência que funciona muito bem. Então, para mim, o Linux Mint é ótimo por causa disso, né? Mas o Zorin, ele tá mais focado em agradar as pessoas. Eu acho que é mais ou menos nisso. E para quem não usa Linux e não tá entendendo isso, é exatamente quando eu fizer um vídeo sobre, eu queria tentar explicar, por exemplo, o que é o Linux, né? O que é o Linux, o que é o GNU? Porque é GNU Linux. O que quer dizer esses nomes todos, GNOME, KDE, essas coisas? Uma espécie de glossário também, mas não só um glossário tipo de dizer assim, não, tá, isso aqui é o sistema operacional. Isso aqui é como o sistema operacional interage com o teu hardware, né? Então esses nomes aqui é o nome do teu HD, é o nome da tua placa de vídeo. Esses nomes aqui são os componentes do sistema operacional. Esses nomes aqui são as interfaces gráficas. Esses nomes aqui são, sei lá... outros aspectos que tu vai, sabe, são programas comuns que tem. Onde é que cada um desses cai? Onde é que os arquivos ficam dentro do Linux? Por que eles ficam desse jeito? Por que é separado nessas coisas? É esse tipo de vídeo que eu queria fazer, tá ligado? Pra gente conseguir, vocês conseguirem chegar a ver um vídeo do Dio Linux e dizer, eu entendi, ele tá falando disso, entende? Esse é o meu objetivo dificílimo que eu quero fazer, mas é por isso que eu achei que era legal botar esse vídeo, porque eu quero ler bastante os comentários de vocês. Então, site, um Linux from scratch, né? Linux do zero. É tipo isso que eu quero fazer, mas sem a ambição de transformar vocês em especialistas. Tipo, a ambição de ensinar vocês a conseguirem entender um vídeo assim. Essa seria a ambição, sabe? Destaque que tornam eles mais adequados para determinados perfis de usuários. Apesar disso, todos eles servem para essencialmente tudo que você quiser fazer com o seu computador. Os três têm um ambiente de desktop
desktop que lembram o Windows de alguma forma, então a sua transição do ecossistema da Microsoft deve ser relativamente tranquila nesse sentido. Os três respeitam a sua privacidade, não tem atualizações intrusivas, não tem nenhuma IA querendo cutucar os seus arquivos, são gratuitos, funcionam em computadores mais fracos e tem uma ampla biblioteca de software disponível. Linux Mint e Zorin OS são dois sistemas para uso um pouco mais generalizado, enquanto o Basite foca um pouco mais no público gamer. O Linux Mint tem um visual um pouco mais sóbrio e minimalista, enquanto o Zorin OS é um pouco mais moderno e tem mais recursos para ajudar nós usuários vindos do Windows, com algumas ferramentas de compatibilidade bem legais que te ajudam a instalar o software adequado para substituir algum que você utilizava no Windows. O Basite tem um visual moderno e é altamente customizável na sua versão padrão, que utiliza o KDE Plasma como interface, tomando uma grande inspiração do SteamOS da Valve. É como se você pegasse o SteamOS e pudesse utilizar no seu PC. O Basite tem por padrão tudo o que você precisa para instalar o sistema e começar a jogar no Linux sem nenhuma configuração extra e nem se preocupar com as atualizações do sistema. Até os drivers da NVIDIA e a Steam vêm pré-instalados. Linux Mint e Zorin OS podem ser utilizados para jogar sem problema também, se você quiser, porém você vai precisar baixar a Steam da loja de aplicativos dele possivelmente, usar o gerenciador de drivers para instalar algum driver necessário e coisas assim. Em ambos é uma mera questão de clicar numa caixinha e dar um OK, nada complexo. Se o seu computador é um pouco mais velho, aproveitar e falar que, assim, isso é a melhor parte do Linux hoje comparado com o Windows e outras coisas. Porque, claro, o Windows moderno hoje, ele já tem a loja de aplicativos e ele já quer que tu vá dentro instalar todos os programas lá, né? Só que, desde muito tempo, o Linux, ele já tem a questão de tu usar o gerenciador de pacotes e a, entre aspas, loja de aplicativos, embora a maioria seja de graça, para tu instalar as coisas, que nem a gente está acostumado a fazer no Android, no iPhone, tá? Já há muito tempo isso. E o Zorin OS agora, e todos os mais modernos, mas como eu tô com o Zorin agora, eu vou mostrar para vocês. Se vocês vêm na loja, deixa eu só abrir a loja aqui no meu outro monitor e mostrar para vocês. Se vocês vêm, assim, essa aqui é, né, a Software Center, que eles chamam, o centro de instalação de software. Ele parece muito a loja do Android, a loja da Apple que tem aqui, e tem todos os programas que vocês podem instalar aqui. Então, ele falou da Steam, tá? Se vocês vêm aqui e procuram Steam, botei Steam, ele mostrou aqui a Steam, tá? E daí vocês vão clicar aqui, e daí ele vai... Eu tenho uma Steam instalada, mas ela foi instalada por fora da loja. Mas daí vocês vão apertar aqui em Install e vai estar instalado a Steam no computador de vocês. Vocês meio que não precisam saber se ele está instalando com FlatHub, só tem FlatHub aqui, ou com pacote não sei o que é a coisa que o Gil estava falando ali. Então, para um usuário que não é também o power user, assim, tipo, tu quer largar lá para o teu irmão que quer usar um computador, tá ligado? Estragou o computador com Windows, ou ele tá com o computador velho da família que só consegue rodar um Linux lá. Tu pode dizer assim, ó, aqui tu instala programinhas novos e vai dali. E daí, inclusive, se ele baixar um exe da internet e tentar instalar um vírus no computador, não vai conseguir porque não é tão fácil assim rodar os programas de Windows no Linux. Então é muito maneiro esse tipo de coisa. Tem uma dica que eu vou dar para vocês, por exemplo, se esse programa se chama Lutris, tá? Esse programa aqui que é uma... que é isso aqui? É uma marmotinha, sei lá, não, uma lontra. Parece o símbolo do Firefox com uma lontra. Esse programa Lutris, ele é um instalador de programas de Windows, tá? Principalmente de jogos. E é muito maneiro o jeito que ele funciona, porque tu pode procurar aqui, tu vem em mais, e eu ia dar um exemplo para vocês aqui, assim, Mario 64. Esse Mario 64 que eu quero procurar aqui, que é esse... Como é que é o nome? Co-op, eu acho. Esse Mario 64 Co-op Deluxe. Isso aqui é aquele jogo que é a engenharia reversa do Mario 64. Que pra tu jogar online, pra tu colocar mods e tal. Eu quero até fazer um vídeo sobre isso, porque é o código desse jogo aí clássico, né? Que vocês devem ter jogado há muito tempo atrás. Só que daí é um baita código aberto que tá lá no GitHub, e daí tu tem que compilar ele todo na mão e rodar com não sei o que e tal. E daí esse Lutris aqui, ele tem uma receitinha, como se fosse, que tu aperta um botão e ele pega e compila e instala tudo isso aqui pra ti. Então, às vezes vocês estão querendo jogar um jogo. Teve uma época, por exemplo, que eu tava querendo jogar Magic Arena, sabe? É o Magic the Gathering Online lá. Tem uma receita aqui no Lutris para jogar isso. Vocês viram que tem o Game Pass ali, tem... E na fotinho dele tem várias outras, tipo... Ó, tem Cyberpunk, Witcher e tal,
para instalar pela GOG, por exemplo, se vocês compraram na GOG.com. Então, na realidade, hoje tem umas facilidades muito foda no Linux que a gente nem sonha, tá ligado? E às vezes, para uma pessoa que não sabe usar nada de Windows e tem medo de instalar programa e não saber as coisas, é um pouco mais fácil até. Tu só vai ok, e em grandes partes dos casos vai funcionar, tá ligado? Claro, sempre vai dar problema e tal. O que é problemático ainda hoje é que, sei lá, não funciona um negócio e daí tutorial, essas coisas, é tudo para Windows, ou as pessoas não vão conseguir resolver o problema, as assistência técnica talvez não vão saber ajudar com Linux. E esse é o grande problema. Quando tu é a pessoa que é o guardião do Linux na família, né, ou pro teu grupo de amigos e tu começa a instalar os Linux, tu vira a pessoa que é para sempre responsável por ajudar as pessoas a usar também. Mas é muito maneiro isso, sabe? Dos três, provavelmente o Linux Mint é o que menos exige em termos gráficos, o que pode dar uma boa sobrevida ao seu PC, velhinho de guerra aí. Para ser honesto, é impossível contar todos os detalhes que cada uma dessas distros tem, mas para sua sorte nós temos vários conteúdos sobre cada um desses sistemas aqui no canal, e na descrição desse vídeo, ali na seção de links, eu vou deixar os links para você conhecer melhor cada um deles. Assim como você vai encontrar os links para baixar eles gratuitamente. Valeu, Diolino, que você ia fazer o seu publi ali agora. Eu vou pular o seu publi, né? Porque ele é seu. Mas obrigado pelo conteúdo. Eu acho que foi um ótimo react. Então aproveita esse vídeo, pessoal, para botar suas dicas para um futuro vídeo que eu tô fazendo sobre Linux. Eu tô pensando, sinceramente, em talvez fazer um vídeo dividido em duas partes. Fazer um que é a versão mais prática, que é tipo assim, isso que eu tava dizendo pra você, só quero usar meu computador com Linux porque o Windows 11 tá uma merda, não funciona mais no meu hardware, tem vários casos que são assim, quero reviver um computador, e daí a gente faz um vídeo desse jeito. E daí esse vídeo vai ser o gancho para um depois, né, alguma coisa que vai ser essa mistura de histórico, de como o Linux funciona, por que ele funciona desse jeito, como é que, né, ele se organiza de uma maneira diferente, enfim, esse vídeo mais técnico, porque eu quero que vocês entendam, assim, olha só, eu tive que abrir um terminal para fazer um negócio aqui, que medo, sabe? Tu entende assim, foi por esse motivo, foi por causa disso, assim. Eu entendi, o Linux funciona desse jeito e é por causa disso que eu tô fazendo. Porque, enfim, essa coisa de aprender a usar Linux e até ter o Home Lab, né? Porque o Linux é uma coisa muito boa para se vocês querem ter Home Lab, usar um computador velho para ser um servidor de alguma coisa na casa de vocês. Se vocês querem instalar um servidor de Alifin, que eu sempre fico falando para organizar as séries de vocês, os filmes que vocês têm tudo adquirido legalmente, né? As músicas todas adquiridas legalmente, tu vai usar um servidor Linux, provavelmente, com isso. Tu pode usar um laptopzinho velho para colocar isso. Então é bom aprender como é que ele funciona. Isso é pro pessoal que vai estar querendo fuçar e aprender, sabe? Esse é o segundo, mas eu tô pensando em talvez fazer um primeiro vídeo que é só mais prático, assim, então você quer usar Linux, sabe? Tipo, guia do Siri Cascudo de como usar Linux, sabe? Tutorial de backup é uma boa. Tu tem razão que a instalação do Linux tem um perigo que é a pessoa dizer apague todo o meu disco e instale Linux, pelo menos. Isso é um perigo do Amark, hein? Eu até ia dizer pra vocês, deixa, eu mesmo tô me atropelando aqui. Pelo menos, né, pessoal, o Linux hoje, ele pergunta, você quer instalar lado a lado com o Windows que você tem, ou você quer apagar todo o disco? O tal do Amark, que é o Arch Linux do DHH, lá, o cara do Ruby on Rails, pelo que eu entendi, ele não perguntava, ele só formatava o disco das pessoas. E, enfim, eu vou mandar as pessoas serem cuidadosas, instalarem num laptop que já está com backup feito, esse tipo de coisa. Fora que o Windows 11, esse desgraçadinho agora com o negócio do disco dele, de criptografia e tal, e Secure Boot, ele tá zoando todas as coisas, né? Então é uma bosta. Mas isso aí, pessoal, finalizamos esse vídeo.